Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast G-Mito. Hoje, temos um convidado super especial, Robson. Ele é o criador do jogo Thunderman, um verdadeiro sucesso entre os gamers. Preparem-se para conhecer as inspirações, desafios e curiosidades por trás desse universo eletrizante. Fiquem ligados, porque o bate-papo de hoje promete muita diversão e insights incríveis sobre o mundo dos games. Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Robson. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Também estou com ele, pela primeira vez no nosso podcast, John Wayne, seja bem-vindo. Opa, boa noite. É um prazer estar aqui, convite do Henrique. Vamos lá. Seja bem-vindo ao podcast também, Johnny, seja bem-vindo. É uma grande honra estar recebendo você aqui hoje. Juntamente, vamos me ajudar nessa entrevista hoje. Estou aqui com o fundador do jogo mais querido do Android, né? Que é um jogo que eu tô aí tentando passar a primeira fase, ainda não consegui, mas é muito legal. Todo mundo gostou do jogo, né? Jogo incrível. Tô aqui para entrevistar o criador do Thunderman. Robson, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite e bora falar de jogo, né? Para começar, Robson, eu vou começar fazendo aquela perguntinha. Você começou no console ou começou no PC? Conta pra gente. Cara, eu comecei no console, né? Eu sou, acho que, mais antigo aí, quase um dinossauro. Eu comecei no Mega Drive, foi o meu primeiro console. Então, um console bem antigo aí, uma curiosidade bem legal. Eu coleciono videogame também, né? Então, sou aficionado aí por videogame, apaixonado, gosto mesmo. E é a minha paixão aí, desde gurizinho. Que bacana, legal. E por que você decidiu virar programador de jogos? Então, na verdade, eu trabalho com desenvolvimento de software há bastante tempo, né? Já faz 15 anos. Quando eu comecei na área de desenvolvimento, como todo bom nerd, né? A área de jogos era a minha paixão, mas há 15 anos atrás era muito difícil trabalhar com desenvolvimento de jogos. Então, eu fui aí adiando meu sonho por alguns anos. E aí, hoje, né, eu tenho um estúdio de desenvolvimento, então a gente está desenvolvendo outros jogos, né? Inclusive um jogo de carro, a gente tem um jogo 3D que tá para sair aí a demo em breve. Então eu fui adiando e para ter o espaço que eu gostaria, eu tive que abrir meu próprio estúdio, né? Você é de São Paulo, Robson? Qual estado? Não, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Legal, de São José, né? E a Thalita de Fazenda Rio Grande, né? Então a gente aqui do Sul, né? Que bacana. Muito legal. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Thalita, John Wayne? Ó, primeira pergunta. A inspiração do game, ali veio mais do Mario, da plataforma, ou veio do Sonic por causa do Mega Drive? Então, isso é bem legal. O jogo 2D ali, né? Só para até pra explicar um pouquinho do pessoal, o jogo 2D foi o primeiro jogo que a gente desenvolveu e eu desenvolvi, né? Então eu e mais um rapaz, meu sócio, a gente desenvolveu o jogo. E a gente que não eu falei, eu sou apaixonado por videogame, né? Então a gente foi colocando várias coisinhas, assim. Você pegou muito bem algumas referências, né? Tem referência do Sonic, com a plaquinha lá, quando você passa de fase. Tem bastante referência de Mario, né? Os canhãozinhos, tem. Então tem um pouco. Tem até anime aí no meio. A gente até tem um boss ali que é inspirado no Samurai X, que é um desenho que eu gosto muito. Então a gente foi colocando essas pequenos easter eggs no jogo, né? Justamente para o pessoal se identificar. Então, o Thunderman, hoje, ele é desenvolvido por 14 pessoas. Então, na Xperia, a gente tem 14 pessoas que trabalham, desde modelagem, som, desenvolvimento. Mas o jogo 2D, eu e o meu sócio, a gente desenvolveu junto, para a gente conhecer um pouquinho do mercado, né? E abrir esse mercado de desenvolvimento também. Então, é um jogo aí mais cru, né? Como você falou. Mas agora a gente já está num outro nível, assim, de desenvolvimento, né? A gente já tem modelagem 3D e tudo mais. Mas a inspiração, sim, foi os jogos clássicos de plataforma. Já é. Não, é muito bonita a arte ali dos personagens. Eu gosto quando tem a animação do pulo e ele dá um girinho, ou quando você dá um ataque no inimigo, ele fica meio bravo e dá um susto nele. Dá uns toques ali que deixa o jogo bem, bem gostoso de jogar, divertido. O João, o meu sócio, ele foi o primeiro funcionário da Xperia, né? Eu contratei ele para
me ajudar nos desenhos ali. Só que, cara, ele tem tanto amor aos detalhes, assim, que nem você falou, ele gosta tanto dessas coisinhas e ele entregava tanto sempre no estúdio, que aí a gente acabou, eu falei, cara, João, não posso perder, vem comigo aí, vamos ser sócio, vamos acreditar nessa loucura. E aí ele ficou, sabe? Então tá comigo desde sempre aí, trabalhando no desenvolvimento. Joia, joia. Então, eu vi nas redes sociais, você tá lançando um Thunderman 3D, pelo que eu vi ali? Isso, ele é inspirado no Zelda, né? Então ele é bem customizado, inspirado no Zelda. Ele é um RPG do mundo, a gente chama de mundo semi-aberto, vai. O Thunderman, ele é um viajante do tempo, né? Então no 3D a gente vai ter muitos portais para você acessar as missões. Você vai ter vários boss aí colossais. Tudo que vocês podem esperar de um bom RPG, né? Upar arma, upar armadura, encontrar itens lendários, tudo isso a gente vai ter nesse 3D também. E ele vai ser cooperativo. É o primeiro jogo que a gente vai lançar cooperativo. Então a gente tá bem ansioso aí pra ver o resultado disso. Ou vai ser um cooperativo, vamos dizer assim, digamos, vai ter para computador, celular e vai poder chamar um amigo online? Ele na casa. Isso, a ideia, ele não vai ter para celular por enquanto, tá? A gente tá estudando a possibilidade de fazer esse porte no futuro, mas a ideia é que ele saia para Steam e para os consoles, né? A gente tá tentando uma parceria aí bem bacana, mas é um mercado um pouco mais difícil de acessar, né? Sim. Mas a gente espera aí que a dona Nintendo nos responda e logo a gente tenha Ai, novidades aí. Se Nossa, pro Switch 1 ou Switch 2? Deus quiser, pro 2. Estamos trabalhando para isso. Mas é uma expectativa, né? Até um sonho meu, né? Eu não tive nenhum jogo ainda lançado nos consoles, e eu como apaixonado aí, principalmente da Nintendo, né? Eu e minha esposa, a gente tem até um cachorro aqui chamado Yoshi, então a gente é bem fã da Nintendo, e eu tenho esse sonho, né? E esse objetivo, e a gente tá correndo atrás aí pra ver se a gente consegue viabilizar, né? Mas seria bem bacana. Confesso pra vocês que tô bem empolgado com a ideia. Poxa, que bacana. E você, Thalita, quer fazer alguma pergunta? Tranquila? Eu tenho uma pergunta. Os dois personagens principais, de onde veio a inspiração pra eles? Tipo assim, eu joguei esse jogo com os dois personagens e eu achei eles muito fofinhos, muito bonitinhos. Eu queria saber de onde veio a inspiração pra eles. Legal. O Thunderman, na verdade, foi uma brincadeira, né? A gente tava. Quem pegou o comecinho do Elden Ring sabe que o Elden Ring ele não tem um bom arqueiro, né? Não tinha uma boa classe de arqueiro. E aí eu falei, cara, como que um jogo de RPG não tem arqueiro? Pô, é clássico. Esse paralelo dos dois, né? Ele mais brincalhão, ela mais sériozona, assim, com o poder do fogo. Então a gente sempre imaginou esse mundo com os dois, assim, e eu acho que, pô, casou muito bem, assim, todo mundo tem elogiado bastante. E, bom, onde que você tem mais downloads? Na versão de Android ou na versão de PC? Hoje a gente teve bastante download na versão de Android, a gente teve bastante problema, na verdade, com performance, eh, alguns problemas com muito modelo de celular, é bem difícil de você, planejar esse universo, né, porque são, cara, celular de 2 giga até celular de 16, assim, é muita coisa, né. E no celular você não consegue baixar a qualidade, esse tipo de coisa. Então a gente tá sofrendo bastante, estamos trabalhando, se vocês acompanhar ali nos downloads, né, nas atualizações, a lista de atualizações tem sido bem grande, porque para nós tem sido um verdadeiro desafio, né, a gente tem trabalhado bastante nessa questão de performance. A gente acredita que agora as últimas versões, ficaram um pouco mais estáveis, então a gente espera que o jogo comece a ter uma recepção melhor agora no Android, né. Mas foi um desafio. A gente nunca tinha trabalhado com celular, então foi realmente bem desafiador, assim, de planejar mesmo, né, tudo que poderia acontecer.
Eu joguei ele ali, realmente. Se tem, claro, eu vejo assim, um mundo incrível, um jogo incrível, divertido de jogar. Claro, deve ter sido um desafio muito grande desenvolver todo aquele mundo, né? Eu particularmente, quando eu vi através da propaganda daquela influenciadora que divulgou Aí eu baixei, né? Gostei do jogo. E eu não sou muito de jogar em Android. Eu jogo bem pouquinho, eu sou mais do console, né? Eu tenho Xbox, né? O Xbox Series S agora, que fui da geração ontem, o 360, enfim, sou da caixa. Bom, eu sempre joguei muito mais em console. Por mais que eu tenha PC e tudo, eu sempre gostei mais de console. Então, você comentou da Nintendo, não esqueça do Xbox. Que o Xbox eu quero que eu tenha na caixa também, porque eu acho que vai ser bem bacana. Eu vou ser o primeiro a baixar com toda certeza e vou fazer a maior campanha pro pessoal jogar, porque é muito legal. E o Xbox, ele tem uma coletânea bem legal de jogos indie. O Xbox, ele lança muito jogo indie, ele abre muito espaço, né, porque ele tem. E agora eles estão querendo falar, rumores, que o próximo Xbox vai ter até compartilhamento com a Steam, né, que eu acho que vai ser muito legal isso que a Xbox tá fazendo, né. Mas perguntando, e você, o que você tá jogando no momento, Robson? Ó, cara, pra ser bem sincero, eu tô jogando só Telegram, porque eu trabalho praticamente todo dia em cima do jogo, né? Sou o dono da empresa, também sou o diretor de desenvolvimento. Então, cara, ou eu tô testando alguma coisa, ou eu tô criando, ou eu tô andando pelo mapa e matutando, assim, né? Até comecei a jogar um pouquinho de Doom aí, que eu gosto bastante. Também saiu o Oblivion, né? Saiu o Oblivion remasterizado. Também um jogo que você falou do Xbox, é um jogo que eu conheci através do 360, jogo que eu gosto muito, mas as demandas aqui da empresa acabam limitando muito o meu tempo, né? Eu também sou pai, né? Então, pai de uma menina aí de 1 aninho e 5 meses. Então, também é uma coisa que, né, a gente tem que saber compartilhar os tempos, né? Então, hoje a cabeça acaba ficando 100% focada na empresa. Mas eu espero que logo as coisas comecem a andar e eu volte a ter um tempinho aí para poder jogar. Tá certo. E eu quero saber de vocês também, Joanne, o que você tá jogando no momento? Olha, no momento, ele citou o Elden Ring, tava jogando pra platinar de novo ali. Então, né, a gente tava conversando ali, o Henrique, que o jogo é meio difícil ali, até você aprender as habilidades certinho, o time do ataque. Teve um pouco de interação, né, vamos dizer assim, um Dark Souls, um Elden Ring ali. Ou a gente que tá mal acostumado mesmo. Porque ali, tu morre umas 2, 3 vezes até pegar um pouco o jeito de matar o primeiro inimigo, escapar ali numa armadilha, numa bolinha que passa pro lado e pro outro. Não sei se teve uma inspiração forte ali. Então, o Elden Ring, que eu ando jogando, e queria saber se o Robson teve uma inspiração pra deixar mais difícil ou a gente mesmo que tá enferrujado. Cara, na verdade, o jogo 2D, a ideia dele era até ser mais difícil, mas quem jogou o Alex Kidd aí era pra ser bem na pegada do Alex Kidd, tá? Ele era um jogo de corredor, é, e aí o cara morria, teria que começar tudo de novo, mas ficou tão difícil que o pessoal acabou reclamando bastante. Então a gente acabou adicionando fases, essas coisas assim que se você comprar o jogo da Steam ainda não tem. A gente até tá com um trabalho agora de portar pra lá, mas o jogo da Steam ainda não tem isso. Então no começo o jogo era diretão mesmo. Então, nossa. Aí era tipo Battletoads, assim, morreu, volta do começo. Cara, e o boss ali é insano, tá? O primeiro boss ali do jogo. É bem difícil mesmo. Mas o RPG agora não, o RPG já vai ser bem diferente, né? A pegada dele é mais por diversão mesmo, é mais você. Sabe aqueles jogos que você completa várias vezes a mesma missão para ir upando o personagem? A ideia dele já é outra pegada, né? Já é bem diferente. Entendi. Legal. E você, Thalita, o que você tá jogando no aumento de jogos aí? Por incrível que pareça, eu tô jogando Amor Doce, que é um joguinho. Ali de palma do Rabu, que tinha lá, ó, esses jogos Não, assim. não exatamente, mas eu acho ele muito divertidinho pra passar o tempo.
É um jogo tipo de respostas, assim, né? Esse Amor Doce, né? Tipo, você tem que ficar respondendo tal, aí vai tomando decisão. Eu acho que eu já vi o pessoal comentando desse jogo. É online mesmo no próprio navegador. Mas é legal que isso é uma coisa que eu gostava muito quando era mais novo, de entrar nesses sites e ficar jogando jogos, né? Eu lembro quando eu era mais novo, tinha a época do Rabu, nossa, como eu gostava de jogar. Nessa época ainda você entrava no Clique Jogos, tinha lá os joguinhos, aí tinha aula de informática, aí quando sobrava um tempo, podem fazer o que quiser, aí entrava no site, ia jogar algum joguinho lá, então era muito legal essa época, assim. Eu ainda sinto falta ainda de alguns jogos que se perderam com o tempo, né? A gente não lembra o nome e tudo mais. Mas, bom, quando o primeiro console que eu tive foi o Super Nintendo, né? Então, console épico, Secret of Mana, gostava muito desse jogo, achava épico demais. E o videogame foi fazendo parte, né, da minha vida, como foi fazendo parte de todos, né? O videogame, ele sempre tive muito contato, sempre de comprar os meus consoles e nunca vender, né? Eu tenho todos eles ainda, até os portáteis eu tenho guardado ainda. E eu quero saber disso, Robson. Você falou que você faz coleção de videogame. Você tem quase todos? Tem algum que você não tem ainda? Cara, eu tenho bastante, cara. Acho que eu tenho uns 20 e poucos videogames aqui, 27. Acho que é a última vez que eu contei. Mas eu sou bem apaixonado, assim. Tem alguns videogames que eu compro porque eu joguei. Então, o Mega Drive eu devo ter uns três aqui em casa. Porque é um videogame que realmente, pô, cara, a versão americana, a versão chinesa, a versão japonesa, aliás, né? A versão americana, aí, pô, uma placa de som diferente, é uma placa aqui que dá um som melhorzinho, já vou lá e já pego também. Então, é um videogame que eu me identifico muito, né? Aí eu tenho o Super Nintendo, que é um videogame que eu também gosto muito, que eu não tive, mas o meu vizinho teve, então eu ia muito na casa dele jogar. Então, tem alguns videogames que eu fui, tipo, por, vamos dizer assim, identificação, tipo, eh, o Xbox One, o primeiro, né, o clássico, eu não tive, sabe, mas um amigo meu teve. Então eu tenho ele aqui também, guardadinho aqui nas minhas coleções, porque eu tenho esse sentimento de estar na casa dele, jogar. Pô, eu acho que, se eu não me engano, o Taxi Drive foi a primeira vez que eu joguei, foi no Xbox clássico. E, cara, a trilha sonora do Offspring ali era, pô, sensacional, sabe? Então, essas coisas me marcaram muito, assim, né? Então, eu tenho um pouco de tudo, realmente. Agora eu tô meio parado com os atuais, né? Então, eu não tenho Play 5, eu até tinha um aqui, mas acabei me desfazendo. Mas eu tô aí na luta pra pegar de novo esses mais atuais, né? Eu tive um probleminha com o meu Series e acabei comprando outro agora também. E deu uma pena porque eu tive um console que teve um problema de atualização, ele não estava atualizando, aí tive que levar pro conserto, não deu conserto, aí tive que comprar outro, né? Foi uma novela também esse pra ver esse console, né? Mas eu sei, desde o 360 eu acabei mudando pro Xbox, né? Na época por causa do desbloqueio e tal, né? Porque a gente veio de uma geração que comprava muito jogo e tal, né? Aí o One, aí depois agora o Series, né? E tenho o Nintendo DS dos portáteis e o PSP. Que também nossa, eu amo o PSP, assim, acho os jogos do PSP incríveis, assim, eu sou muito fã de portátil. E você, Johnny, você gosta de portátil? Pior que já tive um PSP também, é muito top. Ali jogar um God of War, você tá no trânsito, você joga uma coisinha rápida. Já tive o Nintendo Switch desbloqueado, porque, né, os jogos são muito caros da Nintendo. Bom, é sempre bom, né, ter um console portátil ali pra você tá um tempinho no trabalho, no trânsito, você deu um tempinho na faculdade ali, jogar um pouquinho é sempre bom. Mas hoje eu jogo só no PC, só investindo no PC mesmo. Mas, nossa, seria bom ter também um Nintendo hoje em dia, um Nintendo 2, já top também. Com certeza. E eu queria perguntar uma questão aqui. A gente sabe que o mercado de jogos brasileiro ainda é uma coisa muito nova ainda, né? A gente tem muitos jogos brasileiros sendo lançados legais, que já fizeram sucesso lá fora, mas a gente sabe que em comparação aos jogos americanos, jogos japoneses, o Brasil ainda está crescendo. E eu queria saber de você, você teve, acredito eu, que para você chegar nesse nível, você teve que batalhar muito, correr muito atrás.
quais que foram as dificuldades que você encontrou nesse ramo dos games para trazer isso? Eu acho que todas as possíveis, né? Primeiro, sim, qualidade do jogo, ela tá muito linkada à quantidade de investimento que você consegue fazer, né? Então, quanto mais investimentos, melhor a qualidade que você vai ter desse jogo. Você vai ter um ou outro jogo com baixo investimento que escapou desse filtro? Vai, mas é a exceção da exceção, isso eu garanto, né? Então a gente tem que fazer bastante investimento. E investimento no Brasil de mão de obra é caro, porque lá fora paga em dólar, né? Você tá competindo com o mercado exterior que paga em dólar, paga muito bem, por sinal, que gosta da mão de obra brasileira. Então, eu acho que a escassez de mão de obra, a dificuldade financeira de você financiar seus projetos, você não tem apoio do governo nenhum, né? O governo não quer você aqui, basicamente é isso, é a mensagem que eles mandam. Então, a gente tem todo tipo de desafio, né? A sorte nossa é que, por outro lado, a indústria ela é muito unida, né? Então, eu tenho encontrado bastante união, bastante força, bastante gente querendo fazer as coisas acontecer. Então, isso tem sido bem bacana, assim, né? Mas, cara, é um mercado que eu posso dizer para vocês que é um mercado bem difícil, é muito gratificante, é um mercado que tem muito para crescer. O Brasil vai crescer muito no cenário dos jogos dos próximos anos, principalmente na parte de console, na parte de computador. A gente vai, cara, eu acredito que o mercado brasileiro aí tem tudo para ser uma das grandes potências do mundo, mas a gente ainda está sofrendo, principalmente por causa da concorrência do exterior, né? Cara, você tem uma pessoa que, cara, meramente sabe falar inglês. Hoje, daqui a pouco, nem mais a barreira do idioma vai ter, porque o Google Meeting ali já consegue traduzir simultâneo, né? Então, nem mais isso você vai querer. E aí você vai lá fora, paga em dólar, não teria por que as pessoas ficarem aqui no Brasil, né? Então, a gente tem literalmente essa barreira. Uma coisa que eu acho legal de se falar é que a gente está tendo muito investimento de fora, né? A gente tem muitas empresas que estão começando a olhar as empresas brasileiras. Então, a Riot fez um investimento milionário numa empresa aqui do Brasil, a Google também investiu milhões aqui nos jogos, né? Então, a gente tem algumas ações que, assim, que ainda são embrionárias, né? Mas que a gente já vê um movimento de que é um mercado que vai crescer aí nos próximos anos. Eu tenho bastante confiança nisso. Legal. É bacana isso, essa união que o mundo gamer tem, né? É muito bacana porque eu vejo cada vez mais a comunidade unida nesse sentido de querer trazer realmente, de querer apoiar esses projetos, porque a gente sabe que não é fácil, né? Assim, eu falo, quando eu comecei a estudar programação, a gente sabe que é um processo mais cru de você ver o resultado. Eu trabalho com edição de vídeo, né? É uma coisa mais palpável, você vê mais fácil o resultado, né? Agora, quando você pega do zero, fazer um projeto do zero, desde a parte dos sprites ali, ver os bonecos, desenvolver mundo, aí você programar aquilo, e aí você não vê o resultado nos primeiros dias, porque provavelmente você tem que programar tudo, você trava mesmo, né? E você foi, persistiu, claro que com mais pessoas, é um projeto grande, né, para desenvolver um jogo, mas realmente é um projeto muito bacana e tomara a Deus que dê certo, né? A gente veja aí a empresa crescer igual uma Rockstar, imagine, né? Uma empresa brasileira investindo em jogos, crescer assim do nível de uma Rockstar, de uma CD Projekt, né? Que são empresas aí muito conhecidas, né? Da indústria dos jogos, né? E é isso que acho que todo gamer brasileiro quer, né? Quer que os jogos aqui nacionais também comecem a ter mais visibilidade. A gente tem vários jogos que cresceram aqui, né? Que tiveram visibilidade bem interessante, mas que venham mais jogos, né? E tudo mais. Que a gente quer gamer, a gente quer que tenha jogos bacanas, jogos legais, que a gente possa se divertir, né? Eu acho que a Nintendo ela é legal porque ela foca muito na diversão, né? Acho que é o principal. A Nintendo não foca tanto em gráfico, ela foca em diversão. E eu acho que o videogame é isso, ele é diversão, né? Ele não é aquela coisa que você tem que, eu comprei um jogo, mas começa a ficar chato, começa a não ficar. Não, o videogame foi feito pra você se divertir. Eu sou dessa opinião também, de você jogar e tá ali se divertindo, né? Acho que essa é a principal motivo do videogame, é gerar um entretenimento, gerar uma diversão, né? Né, de começar um game brasileiro, né? O Henrique tava comentando que a gente vê bastante jogos. Não sei se o Robson começou
Tipo, viu a questão do Nine Kings, um jogo brasileiro que acabou bombando aqui no Brasil. Chineses começaram a jogar bastante, né? Aquele jogo de corrida, não lembro, acho que era Horizon também, que cresceu e acho que ganhou um dos prêmios de melhor jogo indie, assim. Tipo, eu torço muito para jogos mais brasileiros, porque eu lembro quando eu era criança, né? PlayStation 2 era o primeiro console. A gente sempre via tudo em inglês, ou francês, ou espanhol, e nunca tinha uma questão português. Hoje é normal, hoje tem. Mas eu sempre queria ver jogo mais brasileiro, tipo, mais ideias brasileiras, corrida, plataforma. Hoje tem bastante, mas eu quero que cresça o mercado. E eu torço muito, eu gostei do jogo, eu vou comprar na Steam também, quero experimentar a versão Dark Souls dele, que eu quero apoiar muito o Microsoft. Sofrer um pouco é sempre bom ali nos jogos. Uma questão é como que faz pro jogo sair de uma bolha, tipo, poder crescer? Você tem que achar alguma publisher, alguma coisa. Não sei se tem aqui no Brasil, não sei se as maiores são de fora mesmo. Pra poder alavancar o game mesmo, tipo, pegar bastante Ah, jogadores. É uma boa pergunta, sim. Então, a Xperia, ela tá indo um pouquinho no contrário do que as outras empresas de indie fazem, né? Empresas indies, elas contratam publisher, elas têm algumas estratégias com YouTubers, às vezes um contato, uma agência, alguma coisa assim, né? Então elas vão trilhando o caminho delas aí para conseguir estourar a bolha, né? Nós na Inspira, a gente quer ser a nossa publisher, né? A gente quer ter força para conseguir lançar os nossos jogos e conseguir lançar outros jogos que a gente acredita, né? Então a gente está indo um pouquinho aí na contramão do mercado, né? Então a gente tá sofrendo um pouco com isso, tá? Eu acho que não é fácil você fazer os contatos, você conhecer as pessoas. Cara, a gente tá indo em feira, indo em evento. A gente teve aquela Abra Games ali, que é uma indústria de São Paulo, né, voltada para gamers. Então a gente teve uma reunião essa semana com eles. Os caras são, pô, fantásticos, fazem um trabalho bem legal. Então a gente tá tentando ser a nossa publisher e desenvolver o jogo, né? Se vai dar certo, daqui a alguns anos aí eu conto para vocês, né? Mas é uma estratégia que a gente adotou, tá? Porque a gente quer que o jogo seja inteiramente brasileiro, inteiramente nosso. Eu acho que isso que você falou é muito legal, sabe? Porque a gente tem que se orgulhar. De verdade, eu acho que no Brasil a gente às vezes tem vergonha de algumas coisas que a gente faz, né? Não sei, cara, por cultura mesmo. A gente vê aí as nossas novelas, elas são, pô, as melhores do mundo. E a gente, por ser brasileiro, a gente pensa, pô, mas essa novela aqui não, sabe? E claro, eu cito o exemplo de novela, mas a gente tem alguns filmes bons, alguns filmes nem tão bons, mas alguns filmes muito bons que também furam as bolhas, sabe? Então acho que a gente tem que se orgulhar sim e correr atrás de profissionalizar, né? Porque, cara, eu recebo e-mail todo dia, tá? De gente querendo trabalhar. Eu marco call para explicar para as pessoas como que é o processo de desenvolvimento, para fomentar essa cultura. Eu falo, ó, pessoal, não tem vaga, mas você quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura de desenvolvimento dos jogos? Eu até tô dando uma palestra agora no Senac, que fala sobre desenvolvimento de jogos. Então, tudo para a gente levar mais e mais e mais. Por isso que eu adorei o convite do Henrique aqui, porque, cara, podcast dá uma boa oportunidade pra gente falar as coisas, né? Então eu tenho participado de bastante podcast pra gente começar a tentar criar um pouquinho dessa cultura, né? E mostrar pro povo brasileiro aqui que a gente tem bastante qualidade, bastante gente qualificada. Esse Horizon ali que você comentou, cara, ele foi gravado, a trilha sonora dele foi gravado pelo cara que fez a trilha sonora do Top Gear. Então o jogo furou a bolha, o cara jogou e falou, cara, tem que gravar uma trilha sonora para esse jogo. Teve a versão do Senna também, que foi uma parceria muito legal. Então, tipo, cara, é isso, tem que acontecer, sabe? A gente tem, pô, muito potencial para isso. E cada vez que um jogo chega lá, pô, se eu não me engano, na Steam, acho que 4% dos jogos que passam dos 10.000 downloads, sabe? Então a gente tem que ficar muito feliz quando isso acontece, cara. Sim, sim.
É, ali, tipo, pra começar a fazer um jogo, hoje no Brasil é tranquilo? Com inteligência artificial ajuda também? Você acha que sem um curso, uma aula, alguém consegue do zero em casa tentar fazer pelo menos um jogo simples 2D? Eu acho que sim, eu acho que a inteligência artificial ela tá vindo para nos ajudar muito. Não acho que vai a curto e médio prazo substituir um desenvolvedor, mas eu acho que sim, como ferramenta de estudo e de aprendizado, cara, é fantástico. O próprio YouTube, meu, você encontra tutorial de tudo, sabe? Garanto que se eu não lembro o jogo que a Thalita falou, como é que era mesmo o nome? É, Amor doce? Amor Doce, isso. Se você botar no YouTube lá como criar um amor doce na Unity, vai ter alguém ensinando a fazer, sabe? Então isso é muito bacana, te dá muita informação. Então eu acho que você consegue, com um pouco de força de vontade, se encontra também no Facebook aí vários grupos, grupo de Instagram, de Telegram, de WhatsApp. Então eu acho que um pouquinho de vontade aí você consegue desenvolver um jogo. E cara, é muito gratificante, tá? Quando você desenvolve seu primeiro jogo ali que você pode jogar, é muito provavelmente o jogo não vai ser bom, como muitos que a gente desenvolveu, mas é muito gratificante, assim, de você poder jogar o seu jogo ali, se divertir, e aí você vai estudando, evoluindo e a constância vai te mantendo ativo aí, né. Vocês me falaram dos jogos brasileiros, aí vocês citaram ali esse jogo que é bem parecido com o Top Gear, né, que foi bem bacana, mas me fez lembrar de um certo jogo brasileiro que acho que você deve saber, que é o Mineirinho. Esse ficou marcado na história dos games brasileiros, né. Só que esse do jeito ruim, né, não do jeito ruim, porque foi um domínio, mas teve je ele não era um jogo muito, como eu posso dizer, ele não estava muito bem aprimorado, e por ele ser desse jeito, ele fez sucesso lá fora, sendo que o criador lançou o Mineirinho 2, né. Tem o 1 e eu tenho o 2. E foi interessante esse jogo, né, porque teve influenciador tentando zerar e realmente o jogo era muito difícil, né. Travava, você ia jogar o chapéu e fincava no objeto, não devolvia, o boneco escorregava. Então a gente teve esse Mineirinho aí que foi um baque, assim, quando lançou também, que o pessoal, nossa, tentando zerar, e não tinha jeito, gente, era muito difícil, assim. Teve um que ele lançou um 2D também, meu Deus, o negócio deslizava sozinho. Então esse ficou, assim, foi marcante esse jogo, mas, assim, o pessoal: "Pô, mas o cara não caprichou no primeiro jogo", aí virou meme. O Thiago Leifert chegou a levar ele no programa, assim, pra falar do jogo. E foi engraçado esse game. Você chegou a jogar, Robson, Mineirinho? Eu acho que só vi vídeo, assim, não cheguei a jogar. Mas cara, às vezes o pessoal, só um parente, o pessoal comenta ali, né, tipo: "Pô, o jogo não teve capricho". Cara, o mercado é muito louco, cara. E se não assim, você não conhece, sabe, você tá abrindo o mercado. E aí o cara bom, você falou de edição de vídeo, né, pega os primeiros vídeos que você fez, assim, sabe, meu, você vai ver que pô, você profissionalizou provavelmente um monte, assim, desde que você começou, sabe. E com jogos é isso, você tá aprendendo o tempo todo. Eh, Quando eu comecei a fazer o jogo, cara, eu baixei sprite eu cheguei no Google, meti lá sprite 2D free, sabe, recortei esse sprite e o personagem só pulava no mapa de um lado para o outro. Então é um começo, você vai do jeito que dá, né, cara. Não é não é fácil, assim. E aí, às vezes, acaba virando meme, e a gente vê, você falou na CD Projekt ali, cara, olha o fracasso que foi o Cyberpunk quando lançou, sabe, um jogo com milhões e milhões e milhões de investimento. É muito dinheiro investido ali. Só de ator ali eu posso garantir pra vocês que foi alguns milhõezinhos pra botar a cara dele ali na capa do jogo, né. Só que, pô, o jogo quando lançou, infelizmente, foi mal otimizado, né, por N motivos, e quase faliu a empresa. E hoje o jogo tá incrível, quem jogou Cyberpunk aí nos últimos anos, cara, pô, é um dos melhores jogos
nesse gênero, assim, né? Então, tu vê, o jogo saiu ruim, mas não é porque a empresa não tem potencial, né? Às vezes é decisões ruins, né? Exato, inclusive hoje lançou um trailer novo do The Witcher 4. Não sei se vocês chegaram a ver, ficou incrível também agora, Sério. jogando com a Ciri lá e tudo mais. Acho que vai ser bem interessante o novo The Witcher, né? Não sei se ainda quando que vai ser lançado, mas a CD Projekt falou que não era uma gameplay aquilo e tudo mais, mas parecia assim, parece que o jogo tá muito bonito. Mas realmente as minhas expectativas, foi por conta disso que eu comprei um Series S, né, até porque é o console mais barato da nova geração, claro que com toda certeza é o GTA, né. Acho que esse a gente tá esperando que seja revolucionário, a gente espera que ela traga, que resgate o que essa geração de videogame não trouxe, né, porque foi uma geração mais, digamos assim, mais fraca, né. A gente teve na Sony muito remaster, que o pessoal criticou, a Xbox também não conseguiu se destacar muito em alguns jogos ali, mas ela se destacou mais pela próprio serviço deles, que é a Game Pass, e a gente não teve jogo. Eu até queria te perguntar isso, Robson. A gente tá vivendo um cenário meio complicado nessa nova geração de games. Não sei se você concorda. O que que você acha que tá acontecendo com as empresas de games? Olha, eu acho, na minha opinião, né, não sou dono da razão, mas na minha opinião, eu acho que as desenvolvedoras, elas estão muito distante do público, sabe? As empresas, elas sempre ouviram muito o público, elas sempre entenderam muito o que o público, queria, né, e sempre entregou jogos, principalmente novidades, né, sempre vi o mercado sempre trazia jogos novos, cara, e parecia que casava muito com o que o público queria, assim. Hoje a impressão que eu tenho é que virou uma máquina de fazer dinheiro, né. Então você vai empurrando o jogo anual, 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 e vai farmando o dinheiro ali do jeito que dá. Então eu sinto que existe, uma distância muito grande entre o que o público quer e o que as empresas estão entregando, assim, né. Cara, eu sou apaixonado por Battlefield, por exemplo, é uma franquia que eu joguei todos que saiu, assim, sou fissurado em Battlefield. E, cara, os últimos simplesmente eles não têm conexão nenhuma com o público, sabe? Eles são uma máquina de formar dinheiro, né? Eles estão ali, o pessoal joga, mas não tem mais conexão, não tem mais emoção. E aí o pessoal tá trazendo os remasters, né? Que é onde volta a te dar algum prazer ali, algum. Eu sempre falo, pô, não precisa nem mudar, cara. Entendeu? Eu quero ver uma prova disso que eu falo é Killzone, sabe? Quem jogou Killzone no PlayStation, cara, é um jogo que o pessoal ama. E simplesmente o produtor largou mão. E não tem nem previsão de lançar um novo Killzone, sabe? Então, assim, eu sinto essa falta de conexão com o que está sendo entregue com o público muito grande, viu? A gente viu agora também Last of Us, os caras simplesmente mudaram tudo o que era a história, sabe? E, tipo assim, com uma desculpa de, não é a mesma coisa que o jogo, pô, mas tu adaptar não é isso, né? Não é tu trazer essa visão do jogo pra tela, pra vida real. Então, eu não sei, cara, eu sinceramente, nesse sentido, eu também acho que é a pior geração, disparado. Quem viveu PlayStation 2, 360, Xbox clássico, até o One, eu lembro que teve bastante coisa legal, o One, o PlayStation 3 e 4, mas, cara, o PlayStation 5 e o Xbox, assim, tão complicado. A Nintendo já não faz nada novo há muito tempo, né? A Nintendo, ela já tá assumindo, cara, os meus jogos são esses, meus catálogos são esses, e é isso, sabe? Isso já tá claro pra mim há muito tempo. Mas a Sony e a Microsoft, cara, foram uma aninho dura, hein? Maiores. É, realmente, eu concordo isso, a gente tá vivendo uma estagnação, assim, de jogos, porque eu tava falando, até comentando aqui, que eu tô com o Series S, tô jogando Death Stranding, que é um jogo de 2019, que eles perderam a questão da Sony não ser mais exclusiva, então eles conseguiram lançar no Xbox. Mas é um jogo de 2019, não é um jogo recente, né? Eu queria jogar, né, porque, né, é um jogo da Sony e tudo mais, né, tô gostando,
Mas realmente, veio de uma geração do PlayStation 4, Xbox One, legal essa geração, eu gosto bastante. Mas se a gente pegar, por exemplo, a Ubisoft, os jogos da Ubisoft agora viraram todos jogos Ctrl-C, Ctrl-V. Ela lança Assassin's Creed todo ano, que é a franquia que dá mais dinheiro pra ela. Mas se você vê assim, não tem nada de inovador. Os Far Crys, que eram aqueles jogos que, pô, 3 ali, que emblemático era aquele jogo. Você não acaba não tendo mais essa aquela coisa, assim, é um mapa gigantesco, mas com mais coisas para fazer, mas parece que não inova, assim, né. Então eu acho que o GTA ele vai ter que trazer essa expectativa, né. Tô muitos anos sendo desenvolvido, um orçamento gigantesco. Eu espero que eles tragam um jogo como foi Red Dead, com história, com um mundo grande, um mundo bacana, com detalhes, e que a gente possa realmente voltar a falar: "Nossa", brilhar os olhos, porque eu lembro quando lançou o GTA V, eu joguei em 2014, aquilo brilhou meus olhos. Não tinha aquela física que o boneco caía, falava: "Nossa, olha que realista isso, o cara cai no chão. Nossa, olha isso", né. O GTA IV também, nossa, você olhava aquela física daquele boneco todo duro, você fala: "Nossa, olha isso", né. O San Andreas também, não vai vir nada mais mais perfeito que isso, né. Oh shit. Here we go again. Realmente, eles arrumaram e ficou legal, muito bacana agora o Cyberpunk, ficou bem interessante. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Thalita, tranquila? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eh, não tem como não citar esse jogo, mas eu gostaria de saber do Robson se ele gosta de RPG e qual que é a opinião dele sobre o Baldur's Gate 3, que no caso, na minha humilde opinião, é um dos melhores jogos, se não o melhor de RPG do mundo. E falando em questão das empresas de jogos, a Larian Studios, que lançou o Baldur's Gate, simplesmente já bateu o martelo e disse que não vai ter mais Baldur's Gate, só que eles ficam fazendo sempre novas atualizações. E demorou até um pouco pra lançar pra Xbox, foi uma loucura, e eu gostaria de saber qual a opinião dele sobre o jogo. Ah, boa pergunta. O Baldur's Gate, cara, ele para mim, eu não gosto muito de RPG de turno, tá, vou ser bem sincero, não é meu forte, eu gosto do RPG de ação, mas eu achei uma aposta bem arriscada, assim, no começo, sabe, quando eu soube da proposta do jogo, que é basicamente tu trazer o teu RPG de mesa, né, pra um videogame, então achei uma proposta bem arriscada, mas, cara, eles fizeram isso excepcionalmente bem, assim, sabe. Eles pegaram um gênero, eles foram a fundo, desenvolveram umas mecânicas, a história é muito boa. Eu não joguei, mas eu fiquei várias vezes vendo live e tentando entender, assim, esse universo, sabe. Eu acho que chegou a ganhar como jogo do ano, né, se eu não me engano, né, ganhou como jogo do ano. Então, assim, pô, os caras são excepcionais, assim, é de tirar o chapéu, sabe. Você ir com um jogo tão nichado, um jogo que não é para qualquer um, não é todo público que vai gostar, e mesmo assim você fazer um papel tão bem feito, né, e entregar um jogo com tanta qualidade, assim, é de tirar o chapéu, né. Eu falei: "Porra, que interessante isso, né". E isso é legal, porque às vezes a gente, não quer investir num jogo, porque a gente acha que não tem mercado, né. E você vê aí um jogo de mercadinho, onde você monta a prateleira e bota preço, faturando milhões, cara. O jogo, ele tem que ser divertido, assim, tem que ser bem feito, sabe. Então acho que esse pra mim é o segredo do Baldur's Gate, sim. É um jogão, é um jogão. Eu gostei bastante, sim. Não joguei porque não é meu estilo, mas assistindo as lives, assim, dei boas risadas, me entreti bastante. Baldur's Gate é um dos jogos, tipo, a possibilidade que ele tem de suas escolhas. Tipo, ele muda muito o RPG de turno, que não segue só uma linha, ou tem uma teia de aranha, né, pequena. É um mundo muito, muito vivo e muita possibilidade ali. Tipo, é bom. Eu também não gostava de RPG de turno e joguei ele pela primeira vez e gostei. Uma dica, Robson. Tem que ver. Sa Sabe uma franquia que eu queria ver nesse estilo? Senhor dos Anéis, cara. Eu acho que daria Senhor dos Anéis certo nesse mesmo estilo do Baldur's Gate, sabe.
Acho que seria bem interessante, assim, de ver. Verdade. Eu com certeza, Senhor dos Anéis iria ser incrível. Mas eu quero jogar ainda o Baldur's Gate 3. Mas pegando essa linha, teve o que concorreu com o Baldur's Gate 3 é o Alan Wake 2. Você chegou a jogar esse, Robson? Já joguei, aham. Achei incrível. Esse eu gostei. Foi muito bacana. Claro que não é no mesma pegada do primeiro. O primeiro é muito mais ação, mas Alan Wake 2 eu gostei. Eu achei incrível. É, eu gostei da série toda, cara. Eu gosto desse estilo de jogo. Acho que é bem massa, assim, o jeito que a coisa vai acontecendo, né? O estilo de terror e tal, sabe? Acho que é bem bacana. Chegou a jogar, John Wayne? Não, Alan Wake não é muito meu estilo ali. Eu cheguei a jogar também. É que o primeiro pro segundo ele muda bastante, assim, o 2 ele é mais terror e menos ação, né? O primeiro é bem mais ação, bem mais Ele é, frenético. ele é mais detetive? Não sei, realmente eu não vi muito. O primeiro ele é bem ação, assim, bem arcade, assim, posso dizer assim, né? Porque o primeiro você tem que matar muito, tal. Ele tem uma lanterna em que ele, como se fosse sombras, né? Ele é escritor, ele entra no dentro, como se entrasse dentro do próprio livro, e você usa a lanterna para tirar a proteção e atirar, né? É bem assim o primeiro. O segundo já não. O segundo ele se aprofunda mais na história, tem menos combate e mais difícil, né? Porque eles aí já entra naquela questão assim de ser mais imersivo e a questão aí do SSD, né, porque ele entra, é que ele muda o cenário muito rápido, né, acho que é uma pegada do jogo que é bem interessante, ele tá aqui, daqui a pouco ele muda, porque ele vai entrando num lapso bem, assim, ele vai enlouquecendo, aí começa a entrar dentro do livro e começa a mudar as coisas, e aí o cenário muda, isso é uma grande foi o primeiro jogo que eu vi, assim, desse jeito, que muda bem rápido o cenário. Bastante, E é bem legal, assim. Vale muito a pena. É uma franquia que ela começou sendo da Microsoft, depois como é que é o nome da empresa agora? Que é a mesma empresa que fez Control. É a 505, não sei. Não? Remedy. A Remedy, acho que é. E aí ela desenvolveu vários jogos e é muito legal, vale muito a pena. Se tiver a oportunidade, jogue, dê uma chance que você vai gostar. Eu tô querendo comprar o Baldur's Gate, só que o problema é que ele tá um pouquinho caro, né? É, Baldur's Gate. Baldur's Gate são É um caro. jogo legal que eu acho nessa parada de loucura aí, se vocês não jogaram, é Returnal também. Ele é uma pegada de looping, né? Então, você tem um esquema de morrer e ficar voltando pro começo do jogo, mas assim, cada vez que você vai avançando no jogo, vai acontecendo coisas novas, o cenário vai mudando, você vai vendo o jogo por outra perspectiva, assim. Cara, não sei se vocês já jogaram, mas é um dos jogos que eu joguei da nova geração que eu gostei muito. Ele é exclusivo de Play 5, não é? Eu não lembro, acho que saiu agora pra PC, não saiu? Se não me engano, saiu o Returnal. Eu não, eu joguei ele no Play 5, mas eu não lembro mais se ele tá exclusivo ainda no Play 5. Ah, não, verdade, já tem pra PC. Olha só. Cara, esse jogo é muito bom mesmo. E é um dos jogos mais bonitos que eu joguei no. Ele e Lies of Peace também, 2 jogos que, cara, a questão gráfica, assim, estão perfeitos, estão bem bonitos mesmo. É Lies of P é mais Dark Souls também ali. O Lies of Peace, Souls-like. ele traz uma visão mais dark aí da história do Pinóquio, né? Mas, pô, cara, ficou muito massa esse jogo. A cinemática dele, assim, a fotografia que a gente fala, né? Ficou sensacional, cara. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta pro Robson? Eu tenho uma polêmica pro Robson. Vai lá. Ali, não sei se já, com certeza já viu o Game 171, que era pra ser o GTA brasileiro. Tipo, né, eu joguei a demo, era um mapa bem pequeno, inspirado no Brasil, é bem característico, bem bonito. Eu vi notícias, né, passava na TV, Twitter, tudo, que eles já conseguiram uma faixa de 260 mil de investimento ali. Tanto, vamos dizer assim, o trabalho deles de divulgação de vaquinhas, doação ali, e o game não saiu um GTA brasileiro ali. Você acha que eu queria ouvir uma opinião de um desenvolvedor, será que o dinheiro ali já não daria certo para fazer um GTA brasileiro? Não daria para finalizar? Não nível GTA, né? Mas bem feito, assim, com muito carinho.
Cara, 200 mil parece muito, tá? Mas, sendo bem sincero pra você, quando você entra no nível GTA, é nada, cara, é pouco. É, se você quiser entregar com uma qualidade realmente boa, assim, né? Eu acho que o jogo ele vendeu bastante, né? Eu acho que eu vi esses dias que ele já tinha passado, não sei se 100 mil cópias, uma coisa assim. Eu lembro que o jogo ele, deixa eu até confirmar aqui, ó, para não mentir para vocês. Mas eu lembro que o jogo vendeu bastante. Eu até, ele tem 3 mil avaliações, vai. 3 mil avaliações, a gente faz uma regra de 10 aí, né? Então o jogo vendeu 30 mil, quase 40 mil cópias aí na Steam. É um valor legal, assim, eu acho que o jogo já deveria ter se pago, assim, né? Já deveria, acho que com o investimento e com o valor do jogo, acho que você conseguiria realmente fazer um projeto legal, né? Mas tem que ver o tempo, né, que esse jogo está sendo desenvolvido. Então, quando você, vamos supor assim, ó, você tem uma quantidade de pessoas trabalhando no projeto, né? Essas pessoas, elas têm um custo anual. Então, quanto mais tempo o meu jogo demora para sair, mais é o investimento dele, né? Então, vamos supor, se eu terminar o jogo em um ano, eu vou gastar, sei lá, 100 mil. Se eu demorar 5, eu vou gastar 500, sabe? Então, é mais ou menos esse o cálculo que a gente tem que fazer. E o GTA, ele é muito complexo, cara. Ele envolve muitas mecânicas, sabe? Você vai ver um monte de gente falando, cara, eu faço aqui um GTA em uma semana. Mas é sempre as mesmas mecânicas, entrar no carro, sair do carro, andar pela cidade e atropelar uma ou 2 pessoas. Quando você vai com um sistema de manter um jogo coerente, ter uma história, todos os lugares do mapa ser acessível, você ter bloqueio, aí você começa a adicionar não um carro, mas sei lá, 100, 200 carros, aí você já começa a ter uma complexidade maior, assim, sabe? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu me esquivei, mas eu tô num grupo aí que tem um dos desenvolvedores. E é só aumentar a polêmica. É que ali, eu lembro quando foi anunciado, acho que foi mais ou menos 2010. Então vamos colocar 15 anos de desenvolvimento do game. Eu sei que começou bem pequenininho, pouca gente, né, poucos desenvolvedores, mas eu lembro que chegou num ponto, acho que em 2019, e já apareceu num programa de TV, assim, pra todo mundo ver que tinha um grande sonho ali de realmente se tornar um do... como é GTA, eu tinha um sonho que 171 ia se tornar o maior jogo brasileiro. E a gente vê que ele tá tendo pouca atualização, não tem tanta variação ali no game. Ele vendeu bastante porque, é, pegou um programa grande, né, foi muito polêmico ali, mas eu acho que podia ter mais um capricho, sabe. Mas eu acho que devia ter finalizado com esse valor e tempo ali. Eu Eu posso vou estar ser errado. sincero, cara, jamais entraria no mercado que a Rockstar está, tá? Eu jamais, porque a Rockstar ela sempre vai ser referência, não adianta. Ela sempre vai ser referência. E primeira coisa, as pessoas vão comparar, entende? RPG, você tem muito RPG. Então você vai comparar com coisas boas e coisas ruins, né? GTA só tem GTA, não tem outro jogo, sabe? Todos os jogos grandes que saíram nessa franquia, pode observar, todos que tentaram competir com GTA morreram. Nenhum deles sobreviveu. Tinha até um chinês aí, que o cara era da Yakuza, se eu não me engano, japonês, chinês. Era... Como? Sleeping. Não, Isso, é isso aí mesmo. Sleeping Dogs, sim. Era legal. Esse jogo é legal. Esse jogo é bom. É legal, cara, mas é um jogo que morreu, sabe? Sim. Não vai, não tem como competir. GTA, cara, é muito forte. Por que que tu acha que não sai outro jogo aí de Velho Oeste? Porque não tem, você vai competir. Um Velho Oeste mundo aberto, você vai competir. Não adianta. É nascer fadado ao fracasso. A Rockstar, ela faz o que ela faz tão bem que as empresas evitam lançar jogo junto com ela. E eu não tô falando da Xperia, eu tô falando de Ubisoft, cara, várias empresas grandes. Eles evitam, porque é muito difícil competir, sabe? E a gente sabe que os primeiros momentos de um jogos, eles são muito importantes. Então você vai lançar um jogo junto e, pô, é bem complicado. Então eu acho que deu bastante sucesso
pela ousadia do projeto, tá? Sendo bem sincero para vocês, quando a gente fala no GTA brasileiro, é muito legal. Tu pegar a ideia, pô, fazer um GTA brasileiro aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, cara, todo mundo quer ver isso, sabe? Mas a chance do o projeto dar certo é muito pequeno, cara. É, diria que quase zero. Também o investimento que é colocado no jogo, tipo, eu peguei agora ali, o GTA 6 teve mais de US$ 1 bilhão investido. Então, realmente, eu acho que menos de 300 mil ali pra 171 talvez tenha sido pouco. Vê aí que não é nem 1%, né, do investimento que GTA tem. Pois é. Não chega nem a 1%. Se não me falha a memória, GTA V é a obra de entretenimento mais lucrativa do mundo. A mais vendida. De entretenimento, colocando filme, colocando aí música. GTA V vendeu horrores. E GTA VI talvez seja o único concorrente do GTA V, né? Que aí a gente vai ter uma briga entre os dois, realmente, né? Porque quando lançou GTA V também, eu lembro, foi uma febre gigantesca. Continuou sendo, por 2, 3 anos aí, uma febre gigantesca. E o GTA VI, a gente, acho que é 2 bilhões de investimento, né? Tem, acho que não me falha a memória. Mais caro que aquele prédio lá do Catar, acho que ele tem muito dinheiro investido. Então a gente espera, assim, em questão de detalhes, ele vai passar o GTA V muito à frente, né? O legal da Rockstar é isso, ela se supera, né? Se a gente pegar GTA pra Red Dead 2018, você vê a curva que o jogo fez, eles se superaram. Agora vai vir um outro jogo, que vai ficar aí 3, 4, 5, 6 anos no mercado. Talvez a Rockstar nesse meio tempo lance aí um Bully 2, um Max Payne, não sei, uma outra franquia. Daqui, sei lá, 10, 15 anos venha outro GTA. E aí vem com novas tecnologias, né? Porque agora vai entrar muito, talvez, a questão da inteligência artificial, porque estão falando que diz que se você matar alguém no jogo, o NPC vai ligar para a polícia, ele vai lembrar de você e vai ter tudo isso no jogo, né? Então, vai ser uma coisa doida, assim, de pensar. Vai ter muitas e muitas quests no meio do jogo, o mapa ali vai ser muito interativo, você vai poder entrar nos lugares várias vezes, né? Então, realmente vai ser uma coisa assim, muito detalhista. E claro, eu quero ver como o Series S vai rodar aquilo lá. É uma dúvida, porque eu tô achando, não sei, eu às vezes eu duvido da capacidade muito daquele console. Eu penso, Vai rodar. Aí, ó, desculpa, a Rockstar ela é tão louca que se tu pegar 2 bilhões aí de investimento, cara, isso é um projeto para se pagar a longo prazo, sabe? Isso não vai se pagar no lançamento, não vai se pagar, que é muito dinheiro investido. Então, tu vê como eles têm tanta confiança no produto deles, que eles sabem que GTA vai vender por anos e anos e anos e a conta vai bater, sabe? Então, isso é toda uma matemática que eles fazem. E eu fico pensando aqui, né, como empresário, pô, como é que os caras fazem esse cálculo, como é que eles têm essa confiança, mas, cara, eles são excelência aí no produto. É muito legal ver esses fenômenos acontecendo da Rockstar, né? Eu acho que é uma empresa em 1 milhão aí de empresas que existe. então agora chegou o momento que todos estavam esperando, né? A gente falou tanto do Thunderman, que eu quero jogar um pouquinho, né? Quero saber quem quer começar jogando aqui. Desenvolve, a gente pensa numa coisa e quando a gente vê as pessoas jogando, é outra totalmente diferente. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Sim, sim. Nossa, Então ainda tem o high score ainda. Meus settings. Gays. Olha aqui a dificuldade. No jogo de PC você tem dificuldade. Acho que como tu mudou o idioma, tu vai ter que reiniciar. Não, podemos ir em inglês mesmo. Tô com a menininha, né? Mais forte. Tá jogando controle? Tô no teclado e mouse. Ah, o jogo na versão tem vídeo também. No Android a gente tem que tirar os vídeos. Conta um pouquinho da história aí do Thunderman. nossa, que legal a versão de PC. Eu vou pegar a versão de PC também. Nossa, show. A gente quer colocar a fase ali agora também.
A musiquinha de... No Android, pela limitação dos aparelhos, a gente teve que tapar fora esses vídeos, né? Uma pena que não saiu o som. Mas ficou bem legal a trilha. Pior que a trilha é... Olha só. Nossa. Caraca. Nossa, é bem mais completa a versão do PC. Vamos ver agora. É, a versão do PC a gente tem bem mais coisinhas que a gente teve que adicionar, que a gente teve que tirar, aliás, no... Aí, calma, qual que são os comandos? Aqui, beleza. Ó, ainda não tem o cooldown ali no PC, então tem várias coisas que a gente quer trazer da versão do console, sabe? É realmente... Ó, a chuva também a gente teve que tirar. Ixi, morreu. Oh, não. Então, bastante efeito visual a gente teve que tirar também das versões de console. Aí. Esse mago do fogo, esse mago é complicado. Esse mago aqui tem que nerfar. Ah, é, esse aí que é o meu terror dessa fase. Esse jogo, inicialmente, ele era pra ter co-op também. Mas a gente não conseguiu implementar de uma maneira que ficasse sem lag, sabe? Mas ele era pra ter co-op também. Quantas pessoas foram pra desenvolver mesmo o Thunderman? Essa versão? Essa aí foi dois, foi eu e o meu sócio. Legal. Se desenvolveu junto. E o Thunderman 3D, hoje a gente tem 14 pessoas que desenvolvem. Ai, tinha um... É bastante gente envolvida no projeto. Nossa, ele morreu com uma bola de fogo. Ó, então isso a gente não tem aquele vermelho que aparece quando tá quase morrendo. Várias coisinhas que a gente ainda não implementou do mobile que a gente quer trazer, sabe? Uhum. Seleção de fase. Hoje o mobile é o que tá tendo maior foco. Isso, a gente deu uma, na verdade foi uma estratégia porque mobile, como ele tava tendo bastante download, a gente tava tendo bastante feedback negativo, né? Então a gente teve que focar toda a equipe para ajustar os problemas e aí a gente acabou desenvolvendo bastante coisa nova, né? Era para ser a mesma versão, só que nem eu falei, a gente teve tanto problema ligado ao celular que a gente teve que, cara, no final, vamos fazer uma... Ixi, não deu certo. Né? Vamos fazer uma versão nova. Mas a ideia é a gente migrar mesmo, sabe? No futuro a gente migrar as funcionalidades. Tem as conquistas aqui. A Steam Bem bugou. legal, cara. A versão da Steam aí eu gosto bastante, pra ser bem sincero. É top. Poxa, que legal, muito bacana. Tem as conquistas ali e tudo mais. É, por enquanto tem duas. Fácil de platinar. Passe o primeiro mapa, passe a primeira fase assim. Ah, essa daqui é complicada. Falei. Quantos % tem essa segunda aí? Nem Olha, 6,9%.
Pior que. Mas é isso, a gente tá trazendo bastante novidade aí pra versão da Steam. Acho que vai ficar bem legal. Cadê aqui? Eu achei que Página bacana. inicial. Olha, gostei da logo ali, a Espera Studio ali. Pior que no início ela faz um. É, faz um sonzinho de espada até, né? Os comentários aqui, eu acho que era tudo positivo. Eu estou O jogo até que. O jogo foi legal, assim, na Steam. Porque os nossos maiores problemas, eles foram relacionados à performance, né? Então, no mobile, o pessoal reclamou muito disso. E na Steam, a gente não tem esse problema, né? A gente conseguiu... Com o PC, a gente resolve todos os problemas de performance, né? Então, o pessoal acabou aceitando muito bem o jogo. o rapaz Uma aqui. pergunta, o jogo tá no iOS também ou só no Android? Só no Android hoje. Android, tá. E o iOS É. tem planos pra lançar também? Cara, por enquanto, como a gente tá dando bastante foco na versão 3D, a gente meio que desistiu dessa ideia, tá? Não tem planos a curto prazo. Na verdade, a gente até tem planos de refazer esse 2D em algum momento. Então, a gente quer entregar um produto com bastante qualidade, né? E aí, assim que lançar o 3D, a gente quer revisitar de novo o 2D e refazer bastante coisa dele, assim, né? Então, por enquanto, não está nos planos. O iOS, ele é totalmente diferente do Android pra programar? Ou eles são bem parecidos? Sim, não, eles são bem diferentes. São bem diferentes. E aí a gente teria que sustentar 3 versões, né? Que já começa a demandar bastante trabalho. Uhum. Não, é interessante, né, ver que tem as versões do jogo ali. Eu achei a versão de PC também bem legal ali, com as cutscenes e tudo mais. Eu não tinha visto essa versão aí, mas muito bacana. Eu gostei bastante, não, eu também quero jogar a versão de PC, ele parece ser mais... é a experiência completa, né? Como se diz, tem a versão do GBA e a versão do console, ele vai jogar a versão do console, né? Apesar, claro, que as fases ali é a mesma coisa, mas, pô, show de bola. Bom, eu queria agradecer de imenso coração por você ter disponibilizado seu tempo por vir aqui hoje conversar com a gente. Foi muito divertido conversar com você, Robson, muito bacana. Quando tiver papo de videogame, com certeza eu vou trazer você novamente, né? E quero sim jogar futuramente a versão 3D, que eu vi, não sei se o pessoal não sei se teve a oportunidade de ver ali, mas tá incrível, ele postou ali algumas coisas, tá muito bacana. Realmente lembrou muito o Zelda mesmo, que você falou ali, o Zelda no Nintendo 64 me remeteu àquelas lembranças ali claro, numa versão bem mais bonita de gráfico e tudo mais, mas vai ficar muito legal esse jogo, tenho certeza. E queria agradecer, né, de coração mesmo, em nome do podcast de Mito, é uma grande honra para nós estar recebendo aí. Você teve uma história muito bacana, muito interessante, e tenho certeza que eu vou olhar pro Thunderbirds agora com outros olhos, né, saber que tem toda uma história, todo um projeto em cima, e que legal, nossa, isso é muito bacana. Queria agradecer também Pode falar, desculpe, Robson. Não, eu ia dizer, cara, eu agradeço de coração aí o convite de vocês. Muito legal o projeto, eu passei a semana aí ouvindo vários episódios, achei bem bacana. Prometo que quando sair a demo, eu volto aí pra gente jogar junto a demo. Então, contem comigo aí. E, cara, sempre que vocês for falar de videogame, eu tô aqui, eu sou um apaixonado. Volta aí, a gente troca ideia. E, pô, muito, muito obrigado de novo pelo convite. Muito legal conversar com vocês. E que bom que você comentou isso, porque essa é a semana do videogame no Gimito. A gente vai ter videogame em dobro aqui, né? No próximo episódio, a gente vai receber o streamer Nicolas, né? Domingo às 8h30 pra jogar Minecraft. Eu nunca joguei Minecraft na minha vida. E a gente vai jogar, tem um site que joga Minecraft, aí todo mundo vai poder jogar. E a intenção é fazer igual a gente já teve 2 episódios assim no podcast. A intenção é fazer tipo Combo Fala e Joga, né? Que é aquela coisa de você jogar e tá conversando ao mesmo tempo, né? O jogo só ficar de fundo, né? A intenção é fazer um episódio assim. E, bom, ele grava bastante streaming de jogos, ele gosta bastante, né? O Nicolas bem bacana.
E vocês todos estão convidados. Robson também, se puder participar domingo. O John Wayne também participe. Vamos ver se o seu Ivo também participa, né? A Thalita também tá convidada. Inclusive, ele é amigo da Thalita, o Nicolas. E foi indicação até da Thalita. E bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. É uma grande honra pra mim ter esse podcast. Eu que sou apaixonado por videogame, então é um dos assuntos que eu mais gosto. E é isso, gente. Lembrando que o podcast de Mito aí vai passar por vários episódios. Vai ter futebol, Fórmula 1, tudo que a gente gosta de conversar, né? O assunto geek também, filmes, séries, enfim. Gente, acompanhe a gente nos próximos episódios. Lembrando que vou deixar na descrição para quem quiser adquirir tanto o link pro Android quanto o link na Steam para adquirir o jogo, né? Vocês puderam ver aí como é que funciona o game e tudo mais. Também deixar o link das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Instagram, enfim. Só acessar o nosso Linktree e vai estar todas as redes lá. Muito obrigado, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.